Ministério Público do Estado apresentou ontem um relatório das atividades realizadas no ano passado. O documento foi entregue à Assembleia Legislativa e foi criticada pela maioria dos parlamentares. Eles encontraram irregularidades. Confira. O momento foi de prestação de contas e também de críticas. O Ministério Público do Estado apresentou na Assembleia Legislativa um balanço de suas ações, mas foi questionado sobre a regularização do órgão junto à Previdência Social. Tanto o Judiciário como o Ministério Público do Estado do Amazonas ainda não contribuem para a Amazonprev. Precisam criar o seu fundo próprio, precisam, pelo menos, definir essa situação jurídica, dar o bom exemplo, para as demais instituições que já fazem, já cumprem o seu requisito. O deputado Serafim Correia comentou sobre a lista dos chamados inelegíveis, que foi entregue pelo Tribunal de Contas do Estado na semana passada. São 510 pessoas que estão com a situação irregular. O Ministério Público não pode compactuar com essa indignidade que o TCE fez em divulgar uma lista colocando pessoas que são fichas sujas, mas pessoas que não são fichas sujas. Colocou tudo no mesmo balaio, distribuiu para a imprensa e essas pessoas foram execradas. Já para a deputada PMDBista Alessandra Campelo, o Ministério Público não tem como investigar e dar uma resposta a todas as irregularidades. Para ela, faltam promotores. Hoje, a dificuldade da população em ter acesso às promotorias é exatamente o déficit que a gente tem de promotores em relação ao número de habitantes, e no interior ainda é pior, porque tem, além de tudo, a distância geográfica. O procurador-geral assumiu que o órgão não tem dado conta de tudo. E um dos motivos é que do ano passado para cá, o orçamento foi reduzido em mais de 15%. Na verdade, isso dá uma cota de 19 milhões e 400 por mês. Para que os senhores tenham uma ideia, em janeiro o repasse foi 17 milhões e 700, em fevereiro 16 e em março 15 milhões e 800. Então, os 3 primeiros meses do ano já deixaram claro que essa redução ela é algo que é indiscutível. Olha só, tem algumas pessoas que, de fato, estão aí como impossibilitados de fazer o seu registro de candidatura nesse momento, mas é por conta de alguma pendência, é um documento que faltou, é uma assinatura, é um ajuste aqui, é um ajuste ali. Agora, é importante que esses dados estejam à disposição da sociedade. É importante que a gente saiba quem prestou conta e quem não prestou contas com o Tribunal de Contas. E é claro que o cidadão tem que ter o discernimento necessário para entender, e a imprensa, a responsabilidade é de entender quem de fato está condenado e quem ainda pode apresentar recursos, quem ainda pode corrigir. Mas é importante que a sociedade tenha conhecimento disso. Nem sempre o cidadão que está lá numa área periférica tem acesso aos dados do Tribunal de Contas do Estado, nem sempre tem acesso aos dados que são disponibilizados pelo Ministério Público através da internet, nem sempre tem acesso ao Ministério Público para saber de um determinado candidato, de um determinado político. Então é importante que as pessoas tenham sim informações sobre o comportamento, sobre a maneira como esses parlamentares, gestores estão trabalhando, estão lidando com o dinheiro que é nosso, dinheiro do povo, dinheiro que é resultado das nossas contribuições através dos impostos.